Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, de Produção Textual, e hoje nós vamos trabalhar um gênero textual novo, certo? A ideia é de sempre trabalharmos um gênero diferente e analisar as estruturas, as características, identificar essas estruturas, identificar essas características dentro do texto que eu vou propor para vocês, certo? Vocês têm percebido que na última aula eu trouxe alguns slides, na verdade, com alguns exemplos do gênero que trabalhamos. E da mesma forma eu vou fazer nessa aula, tá certo? Trouxe alguns slides, alguns exemplos. Vamos analisar e identificar essas estruturas que eu vou falar para vocês, tá ok? E é isso, vamos lá? Pronto. O tipo de texto que nós vamos analisar hoje é o texto de divulgação científica. Eu acredito que vocês sabem, claro, que os cientistas e várias classes de profissionais, estudam e fazem pesquisas em diversas áreas do campo científico, certo? Essas pesquisas são produzidos vários trabalhos científicos e que para que essas respostas cheguem à população, elas precisam ser reescritas de uma forma mais acessível. E aí é quando nós encontramos os textos de divulgação científica, certo? O que é o texto de divulgação científica? É basicamente o que eu falei para vocês agora, para iniciarmos a aula, certo? Mas para isso nós precisamos entender um pouco de como trabalha esse texto. Eu coloquei aqui 3 tópicos bem sintetizados sobre o texto que vamos trabalhar, o texto de divulgação científica. E ele fala que existe 2 gêneros discursivos dentro do texto de divulgação científica, que é o discurso da ciência e o discurso de jornalismo. Mas por que de ciência e de jornalismo? Porque o texto de divulgação científica, ele trata dessa questão da divulgação, de divulgar, de expor, de dar uma notícia. E geralmente, e os textos de notícia são os textos que são trabalhados, os tipos de textos trabalhados pela área do jornalismo. E essa questão científica vem exatamente daí, de mostrar os resultados da ciência, das pesquisas científicas no campo, nesse campo, certo? O segundo tópico, ele fala da função desse texto, da função desse gênero textual, que é de trazer exatamente, para a população, de uma forma mais acessível, de uma forma mais clara, os resultados de uma pesquisa científica. Eu tenho certeza que nem eu e nem você, se nós não tivermos o conhecimento específico de alguma área científica, se formos ler essas pesquisas, os resultados dessas pesquisas, um artigo científico, nós não compreenderíamos totalmente o que queria dizer o texto, certo? Então, da mesma forma, acontece com a população em geral. Nem todo mundo tem um conhecimento específico de todas as áreas, certo? E para que a população e nós, alunos, professores, toda a população venha a ter acesso a essas pesquisas, a esses resultados, existem alguns textos que facilitam a nossa compreensão acerca de assuntos bastante específicos, certo? Por isso que a função do texto de divulgação científica é exatamente essa: trazer à população os resultados de uma pesquisa científica a partir de uma linguagem mais acessível. O último tópico que eu falei aqui no slide é assim, o artigo de divulgação científica é o espaço do interdiscurso e mantém a impessoalidade e a objetividade. Enquanto um texto científico, um artigo científico, que é quando os pesquisadores escrevem esse texto científico para mostrar os seus resultados e como foi elaborada a pesquisa, quando eles fazem esses textos, eles produzem de uma forma muito específica da sua área, com palavras, com termos que praticamente podem ser impossíveis de nós compreendermos numa primeira leitura, certo? Então, o texto de divulgação científica, ele vai trazer uma impessoalidade, porque ele não vai trazer a opinião do autor, certo? Impessoalidade é exatamente isso, você não expor a sua opinião, certo? E a objetividade.
Os artigos científicos, eles não são objetivos. Por quê? Porque eles trazem uma riqueza de detalhes na sua elaboração, enquanto o texto de divulgação científica, que vai ser aberto à população e que qualquer pessoa vai ler e compreender com uma maior facilidade, por isso, ele é objetivo. Ele vai trazer essa clareza, essa forma mais direta de passar a informação. Quanto à estrutura, coloquei outros 3 tópicos, né, que vai falar um pouco sobre a estrutura desse texto, tá? E como é que eu posso falar sobre a divulgação desse texto? Ele pode ser divulgado a partir de vários meios, certo? É um texto em que a população vai ter acesso. Então, ele pode ser publicado por meio eletrônico, através de sites, de blogs, inclusive, certo? É destinado ao público composto por interlocutores variados, ou seja, variados, qualquer pessoa, não é somente pessoas daquela área, como eu já falei para vocês, certo? Esses textos têm por objetivo aproximar o público em geral dos conhecimentos científicos. Por isso, ele tem que ter uma linguagem clara, uma linguagem acessível, como eu falei para vocês, certo? Aí daí se distanciarem dos padrões oficiais do texto científico. Esse ponto é importante nós falarmos, por quê? Precisamos entender que o texto científico, que é aquele escrito pelo pesquisador, ele é diferente do texto de divulgação científica, certo? Por exemplo, um texto científico, ele pode ser um artigo. É um exemplo, tá certo? Pode ser um artigo, uma monografia, uma pesquisa, em que um pesquisador vai abordar detalhadamente sobre os seus resultados, os seus objetivos, as suas metodologias relacionadas àquela pesquisa, certo? E vai falar sobre os resultados, sobre o que ele encontrou a partir daquela pesquisa. Daí vai ser um texto muito complexo, que só pessoas da área vai conseguir compreender em uma primeira leitura. Já o texto de divulgação científica pode se relacionar com o mesmo texto, certo? Com o texto científico em si. Por exemplo, o texto científico, ele trabalha de uma forma muito, como que eu posso dizer? De uma forma muito específica, muito peculiar, certo? E o texto de divulgação científica, posso trabalhar o mesmo tema, o mesmo assunto, só que o texto de divulgação científica, ele vai ter uma linguagem popular, uma linguagem que a população vai compreender, mesmo ele sendo resultado de um texto científico, tá? Em geral, os parágrafos iniciais apresentam o tema ou a ideia principal. Nos parágrafos posteriores, o assunto vai sendo desenvolvido com o uso de argumentos e dados subsidiados por fontes científicas. Esses dados são dados científicos, podem ser gráficos, né? Pode ser a explicação de um gráfico de uma forma mais simples, certo? Aqui eu tenho um exemplo de um texto bem pequeno, um texto de divulgação científica, certo? Vai falar de uma tartaruga, enfim. Esse texto já é resultado de um artigo científico. É um texto curto, certo? Simples, que você vai ler e vai compreender qual é a função em si, né? Qual é o resultado dessa pesquisa ou de algo que já foi mencionado de uma notícia anterior, certo? Aqui tem um outro texto, bem didático, né? Por que a girafa tem o pescoço tão comprido? Existem pesquisas relacionadas a esse tema, certo? Mas esse texto é um texto de divulgação científica, porque ele vem trazer de maneira clara e simples à população um resultado de pesquisas científicas que já foram feitas diversas vezes por vários pesquisadores, certo? É isso, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar para vocês sobre o texto de divulgação científica, que vocês possam ter entendido a estrutura, certo? O porquê, qual é a função do texto de divulgação científica, na verdade. Nós conseguimos falar e mencionar, né, e explicar como é que é formado esse texto de divulgação científica. E mais importante de tudo é entender a diferença do texto científico para o texto de divulgação científica, tá certo? Essas atividades da página 19 à página 30 do livro de atividades são questões relacionadas ao texto de divulgação científica. Eu espero que vocês analisem os textos que vão estar lá no livro,
tá? Vão ajudar muito. A aula de hoje vai facilitar a compreensão e a identificação dessa estrutura, certo? Realizem essas atividades. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.